Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Cideci Ludovico, estou aqui hoje com um dos nossos primeiros convidados dessa segunda série de webinar Estrelas Jurídicas, né? Eu sou Cideci Ludovico, sou uma das cofundadoras do Instituto Ludovico, cursos e treinamentos. Fui procuradora-geral da União, adjunta, fui diretora de departamento. E hoje estamos aqui para conversar a respeito da Advocacia Pública Federal, né, que é um tema super importante. Estamos esperando nosso convidado aqui. Antes eu quero dizer que a gente está com bastante coisas aí, preparando muitas coisas, uma correria danada, preparando vários cursos, vários eventos. Próximo mês tem mais uma série de cursos aí que a gente está dando, tá? E a gente vai aguardar uns minutinhos aqui até o pessoal ir entrando. E a gente vai falar aqui dos nossos cursos, né? A gente está preparando aí curso de compliance, direito agrário, né? Direito da moda. Então a gente promete muitas novidades aí, até de direito público também. A gente está trabalhando aí para trazer uma novidade para vocês, né? Em parcerias aí. E é isso, a gente acha que a gente tem muito a acrescentar aí, a gente quer trazer muita novidade, estamos trabalhando para isso. E vão entrando aí, à medida que vocês forem entrando, vocês vão contando para a gente aí como é que está a transmissão, se está tudo legal, se está tudo ok, para a gente sempre melhorar a transmissão aí para vocês, para melhorar a qualidade do nosso sinal, do nosso serviço, tá? E a gente está com os canais abertos também, por e-mail, pelas nossas mídias sociais, se vocês quiserem entrar em contato para saber maiores novidades, a gente está aqui à disposição de vocês, tá? E a gente está aqui aguardando o doutor Marcelino, logo eu vou chamar ele aqui, o doutor Marcelino, que é procurador da Fazenda Nacional e atualmente está como procurador, está como presidente da Associação Nacional da Advocacia Pública Federal, e ele faz mestrado em administração pública, né, na Universidade de Lisboa, então é uma pessoa extremamente preparada para falar sobre o assunto, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da fala dele e de tudo que ele tem aí para acrescentar ao nosso assunto, né, acrescentar aí ao tema da advocacia pública e do desempenho aí, né, dessa atuação tão importante e essencial à justiça, né, nós vamos, estamos esperando mais um pouquinho o pessoal entrar, vocês vão falando aí. A gente está aqui esperando um pouquinho. Eu vou convidá-la a entrar na sala. Se vocês puderem acrescentar aí, vamos, né? A advocacia pública que foi criada aí com a Constituição de 88, né? E trouxe grandes mudanças, uma grande revolução aí para o tema e para a consolidação das políticas públicas. Então, nós vamos falar hoje com o doutor Marcelino Rodrigues. A gente está esperando um pouquinho aí o pessoal entrar e entrando. Aqui uns minutinhos está chamando o doutor Marcelino para participar. Pois é, nós estamos aí com vários cursos, o nosso site, a nossa homepage. Nós temos o apoio cultural da PUC Goiás, esse evento aqui hoje, né? Estamos trabalhando com eles também em parceria para fazer vários cursos aí, estamos trabalhando para trazer várias especializações na área do direito e temos certeza que vamos acrescentar muito aí a sociedade acadêmica, jurídica e a sociedade, a comunidade em geral. São cursos bem interessantes que a gente está trabalhando aí para trazer para vocês, tá? Estou esperando mais um pouquinho aqui para o pessoal ir entrando. Vou chamar aqui o doutor Marcelino. Vou adicionar aqui, vou chamar o doutor Marcelino, uns 5 minutinhos aqui. Vou adicioná-lo. Boa noite, doutor Marcelino. Boa noite. Está me escutando bem? Estou sim.
Tudo bem? Como é que você está? Um prazer, Tranquilo. uma honra tê-la aqui hoje conosco, falando sobre a Advocacia Pública Federal. A gente sabe Eu que que é agradeço. um tema muito palpitante, a gente sabe a relevância da Advocacia Pública Federal, e a gente acha que o senhor tem muito a acrescentar ao discurso aí, ao debate. E nos conte um pouquinho aí, o senhor que está mais, né, aí representando uma das associações da AGU, nos conte aí o histórico da AGU. Acho que é importante a gente trazer um pouquinho Perfeito. dessa história. Assim. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui expondo sobre a questão da ANAF, da Advocacia Pública Federal. A AGU ela é uma instituição que foi criada a partir da Constituição Federal de 1988. Antes disso, a representação judicial da União, no caso, ela era feita também pelo Ministério Público. Então, você não tinha aí essa divisão de atribuições que hoje nós temos entre o Ministério Público, que faz, às vezes, vamos dizer assim, da defesa dos interesses da sociedade, do custos legis, e a advocacia pública, no caso a AGU no âmbito federal, que representa judicialmente e extrajudicialmente a União, né? Então, a AGU, ela, a partir da Constituição de 1988, teve essa previsão no seu artigo 131 da Constituição Federal, o qual determina que ela fará essa representação da União enquanto os três poderes, tanto o legislativo quanto o executivo e também o judiciário, né? Então, ela tem esse papel transversal, né, dessa atuação da Advocacia Geral da União, e ela foi organizada a partir da Lei Complementar 73 de 1993. Então, a partir daí, a gente teve essa estruturação da Advocacia Geral da União, e hoje nós temos aí 4 carreiras, né, dentro da Advocacia Geral da União. Isso é importante sempre fazer essa explicação, que nós temos dentro da AGU, nós temos tanto a Procuradoria da Fazenda Nacional, os procuradores da Fazenda Nacional, que realizam a execução da dívida ativa de natureza tributária e atuam nas causas fiscais, os procuradores do Banco Central, que atuam nas causas relacionadas ao Banco Central, realizam todo esse trabalho relativo à questão monetária e a tudo o que envolve essa atuação do Banco Central, os advogados da União, que realizam essa atuação, essa representação judicial no âmbito da administração direta, né, dos ministérios que compõem o executivo, e também os procuradores federais, que realizam essa atuação no que diz respeito à administração indireta, as autarquias, fundações, agências, entre elas o INSS, que é talvez a maior e a mais importante no âmbito da administração indireta. E nisso tudo a AGU tem uma atuação que abrange hoje 159 autarquias e 23 ministérios. Então, pode-se ver que os advogados públicos federais têm essa atuação em todas as áreas, vamos dizer assim, do Poder Executivo, além também da atribuição dessa representação do Legislativo, né, e também do Judiciário, no que diz respeito à atuação judicial. Então, fica claro aí a importância que foi dada à advocacia pública a partir da Constituição de 1988, e esse papel da AGU ele vem se consolidando no cenário nacional a partir de então. Hoje nós podemos ver que nos últimos anos nós temos tido uma atuação muito mais, com mais visibilidade. Hoje a gente abre um jornal, a gente assiste um telejornal, vê que a atuação da AGU é citada, é colocada à posição, todo esse trabalho que é desenvolvido pelos seus membros. Então, acredito que essa seja uma introdução para explicar mais ou menos o papel da advocacia pública federal, no caso, através da Advocacia Geral da União, e dos seus mais de 8 mil membros ativos, né, que hoje nós temos, e que realizam esse papel em defesa do Estado brasileiro,
né, e, por conseguinte, da sociedade. Uhum. Então, nesses momentos de crise, é que a gente vê, então, a atuação mais pungente, assim, diríamos, da Advocacia Pública Federal. Perfeito. Nesses momentos, né, como eu disse há pouco, nós já vínhamos numa crescente da importância da AGU no cenário jurídico, né, e nesse momento específico do Covid-19, do coronavírus, essa importância ela se ressaltou, né, houve aí um fortalecimento, né, dessa atuação, e nós tivemos aí vamos dizer assim, um reforço dessa atuação da advocacia pública diante da crise, diante de todo esse processo que nós estamos passando. E isso é muito importante, e a ANAF, enquanto a associação que congrega as 4 carreiras da AGU, né, nós temos no nosso âmbito procuradores da Fazenda Nacional, advogados da União, procuradores federais e do Banco Central, ela tem esse papel de demonstrar, e a gente tentou fazer, está tentando, né, dar essa visibilidade a essa atuação para mostrar que a Advocacia Geral da União ela não parou, né? Apesar de nós termos tido o regime de teletrabalho, até por necessidade, óbvio, já que não poderia haver uma aglomeração, uma junção de pessoas no ambiente de trabalho, todos os advogados públicos ficaram em regime de teletrabalho. Então, não houve nenhum tipo de paralisação nessa atuação, e, pelo contrário, o que nós tivemos foi um reforço importante, principalmente naquelas matérias que dizem respeito ao Covid, ao coronavírus, e ao reforço necessário que o Estado teve que dar de contribuição, no caso a União, para fazer frente a esse momento. Então, foi um trabalho muito importante e que, creio, vai marcar também a história da Advocacia Geral da União. Uhum. E o senhor acha que com essa alteração, né, desse cenário aí, o senhor acha que a atuação da AGU, no caso da Advocacia Pública Federal, tende a ser alterada? O que o senhor acha aí com esse cenário aí? Frente à própria atuação da advocacia pública e frente ao cenário de novos conflitos, né? Porque vão surgir vai ser um novo cenário, né? Uma nova forma de se viver. Então, o senhor acha que isso vai influenciar muito no trabalho da Advocacia Pública Federal? Eu acredito que sim. Eu acredito que isso vai exigir da AGU, né, uma atuação muito mais presente, né? Eu acho que os temas que serão levados ao judiciário e num contexto geral, terão a participação cada vez mais presente da advocacia pública, no caso, no âmbito federal, da AGU. Só para a gente ter ideia, nesse período, nós tivemos mais de 1,3 mil ações relacionadas ao Covid, né? Só nesse período, desde março até mais ou menos aí um final de maio, que foi o recorte que foi feito, nós tivemos mais de 1,3 mil ações relacionadas ao Covid. Só no STF nós tivemos 145 processos relacionados ao tema em que houve a atuação da AGU, né, no âmbito do STF, nesse caso. Mais de 2,7 mil processos administrativos, onde houve esse assessoramento e essa consultoria, que é um papel também da advocacia pública muito importante, já que toda política pública ela passa antes pela análise jurídica de um advogado público, né, que é um membro da AGU, que vai ali dar o seu parecer jurídico e as suas orientações, muitas vezes, para mostrar ao gestor o caminho a ser tomado dentro da legalidade e da constitucionalidade. Além disso, nós também tivemos aí, como que chama a atenção, é que de cada 4 liminares relacionados ao tema do Covid, a AGU obteve êxito em 3. Então, assim, a importância que isso teve nesse momento, ela é muito grande. Por quê? Porque é um momento de crise em que as pessoas acabam por demandar mais o judiciário, no caso, no que pertence à União, e a advocacia pública, através da AGU e de seus membros, teve que fazer frente a esse processo. Um dos que mais chamam a atenção, por exemplo, são as questões relacionadas aos tributos. Muitas empresas
ajuizando ações para o diferimento de pagamento e várias outras questões relacionadas a isso. E, no caso, a Procuradoria da Fazenda Nacional teve uma atuação muito exitosa em evitar isso, que levaria exatamente a uma redução por parte da União dos seus recursos no momento em que é necessário um papel mais ativo do Estado no que pertine à crise causada por esse vírus. Outra questão também muito importante foi a prioridade que foi dada ao assessoramento jurídico no que pertine às medidas relacionadas ao Covid. Tanto a questão do Ministério da Saúde, por exemplo, onde houve um reforço desse assessoramento. Nós também tivemos a Anvisa e vários outros ministérios e autarquias relacionadas, onde foi dado esse reforço no assessoramento, criação de grupos, o Centro de Coordenação das Operações no Comitê de Crise, houve a participação, nós tivemos a participação de membros da AGU, que ajudaram bastante nesse trabalho. Então, assim, fica claro que esse novo cenário exigirá da Advocacia Geral da União e da Advocacia Pública em geral um papel muito mais presente no dia a dia do Estado, no dia a dia do ente público. Por isso, acho que nós também devemos ter aí um novo cenário, um novo normal, como tem dito, né? Que essa atuação seja muito mais presente, muito mais próxima. Doutor, o áudio. Com relação à administração pública, o senhor que está aí fazendo o mestrando em administração pública, está super a par, né? Você não acha que a gente vai ter uma mudança com relação a isso? Até o próprio home office, né, que está exigindo aí um repensar de toda a atuação. Você acha que isso tende a mudar também na atuação da própria administração pública com relação aos procedimentos, né? Porque existe todo um repensar aí, né? De rotinas, de práticas, né? Então, não só de normas, né, legais. Perfeito. Eu acredito que esse cenário, né, criado a partir do Covid, ele vai agilizar um processo que já estava em andamento, que é um processo de uma administração pública muito mais digital, né? Isso é um processo que vem acontecendo no mundo todo. A gente vê que vários países já avançaram bastante nisso. Então, você tem aí vários serviços que são prestados por parte do Estado de forma digital, através de celulares, de laptops, de smartphones, e isso tende a ser mais presente aqui no Brasil também. Eu acredito que existia, até por parte de alguns gestores, uma certa desconfiança ou uma certa resistência a essa digitalização, a esse trabalho de home office, por exemplo, né, esse teletrabalho, por ser uma questão de cultura, né? Aquela cultura do servidor público estar na repartição pública, do documento oficial ter que ser físico, mas eu acho que o Covid veio para agilizar um processo, que é esse processo da digitalização e da virtualização. Hoje a nossa justiça já é altamente virtualizada, a gente sabe, os processos digitais, né? Isso gerou toda uma mudança de cultura mesmo no âmbito do judiciário e que deve ser e tem que ser também acolhida por parte da administração pública em geral. Então, acredito que é um processo irreversível que deve avançar bastante e é um processo que ele vem trazer também, no seu âmbito, a possibilidade de uma eficiência maior, né? Veja que nós vemos aí até em várias publicações, e a AGU também não foge disso, que houve um aumento até, muitas vezes, da eficiência nesses casos, né? A AGU, por exemplo, nós tivemos mais de 4,5 milhões de atividades em 2 meses de teletrabalho. Então, assim, isso é um número que demonstra como, primeiro, funciona, né, o sistema de teletrabalho virtualizado e também da relevância da atuação da AGU, já que 4,5 milhões de atividades foram realizadas nesse período de forma virtual, de forma remota. Então, eu acho que esse é o principal ponto que vem trazer todo esse cenário, é exatamente nós termos que conviver e que acolher esse processo de virtualização, de teletrabalho, e isso também vem até numa perspectiva de racionalização.
nós vamos precisar cada vez menos de prédios públicos alugados ou próprios que geram custo para a sua conservação e para o seu funcionamento. Nós vamos precisar cada vez menos de carros oficiais para o translado de servidores e muito mais de investimentos em questão de sistemas mesmo, né? Sistemas de internet, de TI, né? De inteligência artificial. Tudo isso vai ser um processo que precisa ser reforçado. E a atuação também junto aos próprios tribunais, né? A gente sabe que o Supremo aí vai ficar atuando por teleconferência aí até, acho que janeiro do ano que vem, certo? E isso também vai exigir que os profissionais se adequem a essa nova realidade. Você acha que ainda há uma certa resistência? Você acha que o pessoal, né, os advogados públicos federais já estão nesse processo, já estão conseguindo se adaptar né, a esse novo cenário, essa nova realidade de fazer audiências, né, de forma virtual, por videoconferência? Como é que está isso? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu acho que nós já temos, pelo menos, um trabalho inicial nesse sentido, né, dessa questão dos processos judiciais eletrônicos. A AGU já tem uma atuação muito forte junto aos tribunais, né? Existem alguns tribunais mais adiantados. O TRF4, por exemplo, já há mais de 10 anos vem nessa virtualização, e a AGU, por conseguinte, também teve que se adequar a isso e trabalhar nessa perspectiva. Mas eu acredito que, principalmente junto aos tribunais superiores, que é o que a gente está vendo agora, que alterou bastante aí essa questão da tramitação dos processos, dos julgamentos, os julgamentos virtuais que a gente está vendo do STF, do STJ, eu acredito que a advocacia pública, a AGU, no caso, ela tem totais condições de avançar nesse sentido também. Nós já temos colegas que atuam junto a esses tribunais, que têm essa proximidade. É necessário que haja um entendimento geral entre os atores, né, para que isso não gere, principalmente, uma diminuição do próprio direito de defesa, do direito das partes de influenciar no julgamento, de ter um contato com o julgador. É importante que isso seja garantido, senão o trabalho do advogado acaba sendo prejudicado de alguma forma. É importante que, mesmo diante da impossibilidade desse contato físico, sejam disponibilizados despachos virtuais através de teleconferência, como nós aqui estamos fazendo nesse momento, para que os advogados possam exercer a sua atribuição. No caso da advocacia pública, a defesa do ente público, no caso da AGU, da União. É importante que a gente tenha essa possibilidade de chegar aos julgadores, de apresentar os nossos argumentos em defesa da União, para que a gente possa realizar bem o nosso trabalho. E o senhor acha que essa atuação a gente já consegue fazer ela a nível internacional? Porque a gente sabe que a Advocacia Geral da União não atua na defesa do Estado só aqui, né? Atua fora também, em outros países, tem uma atuação internacional. E como é que está essa questão? Né, a AGU, a Advocacia Geral da União, e a Advocacia Pública Federal já está pensando nisso também, já está se conseguindo estabelecer esses procedimentos para atuar junto a esses organismos internacionais, esses tribunais, né? Tem a atuação lá junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos e outros fóruns internacionais aí, né? Como é que está, né? E como é que isso vai ser pensado, vai ser desenvolvido? A AGU, ela tem essa atuação internacional, inclusive nós temos um departamento, né, dentro da AGU que realiza esse trabalho, né, essa atuação no âmbito internacional, e acredito que esse processo, inclusive, dessa virtualização mesmo, né, dessa atuação, ele vai ajudar nesse sentido, já que a gente tem colegas altamente especializados, colegas que detêm conhecimentos muito aprofundados sobre todos os temas, vários têm cursos no exterior, vários têm aí seus mestrados, doutorados em países importantes da Europa, nos Estados Unidos, em outros locais, que podem sim realizar esse trabalho cada vez mais internacional,
né, diante dessa atuação mais globalizada que nós temos aí por parte do Estado mesmo brasileiro, e acredito sim que isso deve ser reforçado. Hoje, a nossa atuação, eu diria que ainda não exprime todo o potencial que a AGU tem, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que se utilizar de escritórios em outros países. Isso é até normal, porque nós trabalhamos com outros ordenamentos jurídicos e tudo, mas acho que a gente pode ter uma atuação, sim, mais presente, até por parte dos próprios membros, em várias dessas questões importantes para o Estado brasileiro. E você acha que esse cenário da Covid-19, o senhor acha que vai alterar essa atuação e vai exigir mais da atuação da Advocacia Pública Federal, né? Porque a gente tem as questões da vacina e tantas outras coisas aí, né? Da atuação de organismos multilaterais. Então, o senhor acha que essa atuação aí, como é que vai ser aí? Para impactar aí, para resolver essa problemática das políticas públicas com relação a todo o cenário que a gente está vivendo e que a gente ainda vai viver, né, pós-Covid-19, né? Perfeito. Eu vejo da seguinte forma, uma visão que eu já tenho de algum tempo, de que o processo que a gente deve passar ainda aqui no Brasil, que a gente já vê que em outros países esse processo já está mais adiantado, é um processo da desjudicialização das questões. Então, o ideal é a gente retirar do âmbito do judiciário muitas dessas questões que podem ser resolvidas no âmbito administrativo. Um dos temas mais tratados nesse quesito é a questão das políticas públicas. Muitas vezes, aqui no Brasil, as políticas públicas acabam desaguando no judiciário, e muitas vezes o judiciário acaba sendo o condutor dessa política pública, quando, na verdade, a política pública deve ser conduzida pelo Poder Executivo, né, propriamente dito, nas suas questões, e isso é um ponto em que a AGU pode e deve ajudar bastante, né? Eu tenho uma visão, por exemplo, de uma possibilidade de uma administração pública cada vez mais resolutiva, né, que nós possamos trazer esses problemas para dentro da administração pública e dar soluções a eles no âmbito administrativo. Uma das iniciativas nesse sentido que tem sido muito citadas, inclusive em várias publicações jurídicas que eu vejo e tudo, é a questão da própria SECAF, né, que é a comissão, na verdade, o Centro de Conciliação que nós temos na AGU, e que ela trabalha essa questão desses conflitos, inclusive os conflitos internos da própria administração. Vejam que muitas vezes nós tínhamos casos de autarquias que entravam com ação contra o Ministério, ou então divergências de entendimento em que você não tinha ali uma solução a ser dada, e que com essa iniciativa, trazendo para dentro da AGU essa possibilidade através das soluções alternativas de conflito, dá uma resposta célere, porque o judiciário ele acaba levando muito tempo para dessa resposta, não por culpa só dele, claro, até porque ele é assoberbado por várias temáticas que ali não deveriam estar, mas é uma possibilidade que nós temos, e isso a gente pode avançar bastante. A gente vê questões simples, como questões relacionadas a eventuais danos que o Estado causa ao cidadão, que poderiam muito bem ser resolvidas no âmbito administrativo e são levadas ao judiciário, porque a gente sabe, não, administrativamente não vai resolver, isso não vai prosperar, e o papel do advogado público, eu acho que acaba se ressaltando muito nesse momento. A gente tem condições, né, enquanto representante também do Estado ali, e ao analisar juridicamente essa questão, a gente tem condições de dar encaminhamentos concretos a essas situações e soluções práticas mesmo para várias delas, né? Com certeza, né? As políticas públicas estão aí, a Advocacia Geral da União e a Advocacia Pública Federal tem muito a acrescentar, muito a fazer. E qual o problema aí, né, relacionado à Covid, além da vacina, das questões tributárias que a gente teve? A gente teve também a questão da ajuda, né, do abono, né? E quais outras aí que a Advocacia Pública
né, tem ajudado aí a implementar né, ajudado aí a sociedade? Principalmente nessa questão da orientação jurídica, né? A AGU ela tem tido um papel muito decisivo nesse sentido. A questão do abono, como a senhora colocou, ele só foi viabilizado a partir de uma orientação jurídica, que inclusive foi dada pela Procuradoria da Fazenda, já que era um tema relativo ao Ministério da Fazenda, da Economia, no caso, dando ali as diretrizes desse pagamento, de como ele poderia ser feito, fazendo esse enquadramento dentro da legalidade. Então, mostra que, além das questões propriamente ditas judiciais, né, dessa atuação de defesa e de cobrança também da dívida ativa, nós também temos esse papel de orientação jurídica, que é o que vai evitar que isso vire um conflito e vire uma ação judicial também, né? Então, esse papel é muito importante, né? Nós tivemos uma atuação forte nesse sentido. A própria AGU também atuou junto ao Supremo para que fosse dada essa possibilidade, essa maior liberdade de atuação aos gestores nesse momento, que também é essencial, né? A gente sabe que o controle ele é algo que é próprio da própria República, né? do Estado Democrático de Direito. A gente tem que ter um controle aí que é realizado pela CGU, pelo TCU, mas isso também não pode ser um impeditivo da atuação dos gestores. E muitas vezes isso acaba se sobrepondo e parece que o controle é mais importante do que a própria execução da política pública. Eu acho que a AGU, nesse ponto, tem um papel preponderante, quando ele dá uma segurança ao gestor, né, de que aquilo é legal, de que é constitucional, que ele pode ser realizado e, posteriormente, o gestor não seja penalizado por parte do Tribunal de Contas ou da Controladoria ou de quem quer que seja. Então, esse papel também é muito importante. Nós vimos aí várias questões relacionadas às competências, né, dos estados, da União, ficou em toda essa situação nesse período, onde a advocacia pública também teve aí a sua atuação muito ressaltada. Então, assim, é importante só que a gente tenha em mente que a AGU, enquanto carreira de Estado, ela não tem qualquer vinculação político-partidária com o governante. Nós somos uma carreira que ela é permanente, né, uma instituição permanente, que vai passar por esse governo, vai passar pelo próximo, passou pelo anterior, e que não deve se vincular de forma político-partidária a nenhum governante, a nenhum governo que, por sua própria natureza, é transitório, enquanto a advocacia pública ela é um órgão de Estado, a AGU é um órgão de Estado que precisa prezar por essa atuação enquanto órgão de Estado. Então, é muito importante que nós tenhamos essa noção de que o posicionamento, muitas vezes, que a advocacia pública ela externa não é um posicionamento do membro ou do advogado-geral da União que está ali, mas muitas vezes ela está apenas veiculando enquanto advogado, enquanto patrono, que é na causa, uma posição do governo, né, que foi eleito, que foi objeto de votação por parte da sociedade. Então, isso é muito importante para que a gente não entre nessa divisão que muitas vezes nós estamos vendo aí na sociedade entre posicionamentos políticos, entre situações nesse sentido. O papel da advocacia pública vai muito além disso. É o papel de garantir a legalidade, a constitucionalidade das medidas, inclusive, em casos extremos, dando a sua posição contrária ao que o governante deseja ou determina, não o contrário no sentido de se opor, mas, olha, dessa forma não tem condições, não é correto, e dá o caminho, a gente tem um papel muito mais de viabilizar isso dentro de um caminho de legalidade e de constitucionalidade. Com certeza. E a gente sabe que teve outras questões, né? Teve aí a mudança da forma de contratação, né? Por conta da necessidade aí. Quais outras questões aí que a AGU foi essencial aí, a Advocacia Pública Federal foi essencial aí, né, nesse momento? Nós tivemos fortes atuações na questão das contratações, por exemplo, né? A AGU ela atuou no sentido de agilizar essas contratações com modelos para que nós tivéssemos essas contratações de forma mais célere para fazer frente exatamente à demanda do Covid. Outra também atuação importante foi a questão da classificação dos serviços essenciais, que foi tudo aquilo que foi mantido
mesmo no período mais crítico, né, por ser um serviço essencial, por ser um serviço que não poderia parar de ser ofertado à população. Nós tivemos também uma atuação muito forte nessa questão dos próprios processos administrativos de liberação de verbas, de encaminhamento de recursos aos estados e municípios para dar à população aquilo que era necessário para esse momento. E o que é importante também colocar é que esse trabalho da advocacia pública, em específico da AGU, ela também tem um viés de fornecer ao Estado recursos para a sua atuação. Só para você ter ideia, no ano 2019 nós tivemos 657 bilhões, né, como resultado dessa atuação da advocacia pública federal, no caso. Então, esses são valores que são tanto da cobrança da dívida ativa, ou nos processos em que a União deixou de ser condenada, de despender valores em ações em que ela poderia ter tido prejuízos bilionários. Nós tivemos várias atuações fortes, até alguns exemplos como a questão da desaposentação, que gerariam um custo muito alto para a União aí na casa de bilhões. Então, várias questões que foram muito importantes e que são muito importantes até para garantir a própria rigidez financeira do Estado brasileiro. E isso tem um impacto principalmente nesse momento de Covid, né, dessa crise. Então, essa atuação também da União e por intermédio da AGU, ela é muito importante no sentido de trazer esses recursos, de evitar que eles sejam utilizados, gastos por outras questões, para evitar a malversação de recursos públicos. Tudo isso é muito importante e nos parece que deve se aprofundar bastante daqui em diante. Assim, vocês já têm uma expectativa de quais serão os próximos passos, né? As próximas questões que a Covid-19 atrará para a atuação de vocês? Vocês já têm uma expectativa das próximas demandas, porque a gente sabe que vai ser muitas mudanças e muitas, né? Vocês já estão enfrentando algumas questões com a contratação e tudo que já foi feita, a questão da vacina e do abono. E já tem algumas questões que já estão surgindo com relação por conta da Covid-19? Eu acho que esse período, esse cenário, ele trouxe muito o tema, inclusive vamos dizer assim, das competências mesmo de cada ente, né, na questão dos estados, município, União. Eu acho que isso é uma temática que vai se aprofundar com certeza daqui em diante, assim como também a própria questão dessa divisão dos poderes mesmo, né, que nós vemos hoje, a questão do papel do legislativo, papel do executivo, papel do judiciário. Acho que é algo que também deve ser aprofundado e deve demandar uma atuação primordial da advocacia pública nesse cenário, como um verdadeiro ali mediador até de todo esse processo, até porque cabe a ela a defesa dos três entes. Ela não é exclusiva do Poder Executivo, não é exclusiva do Poder Legislativo, nem do Judiciário. Ela tem essa atuação transversal e, com essa atuação transversal, eu acho que viabiliza exatamente esse papel mediador desses conflitos. Eu acredito que seja uma temática que vai se aprofundar nos próximos tempos. Outra questão também é essa questão dos recursos mesmo. A gente vai ver aí muitas questões relacionadas ao envio de verbas, à utilização dessas verbas, à atuação do Tribunal de Contas, da própria Polícia Federal, que a gente já vê aí em vários estados atuando. E isso acaba também influenciando e tendo influência na atuação da AGU, inclusive nessa questão da própria das ações de improbidade, por exemplo, que a AGU tem ajuizado para que o Estado, no caso a União, seja ressarcida de eventuais malversações de verba pública, né? Nós temos tido uma atuação muito forte nesse sentido. A questão das ETRs
são equipes altamente especializadas que fazem esse trabalho aí de investigação, de fundamentação desse trabalho, e acredito também vai ser algo que vai aumentar muito nesse período, né, nesse período pós-pandemia. Então, acredito que são questões, assim como o próprio assessoramento jurídico, a consultoria jurídica, deve se aprofundar bastante diante desse novo cenário. Com certeza. E o senhor acha aí que eu sei que a advocacia pública tem assento também em vários fóruns, né, de discussão. Você poderia falar um pouquinho dessa atuação também aí, como é que tem sido nesse momento aí? Tem que participar da INCLE, tem outros fóruns aí que com certeza, né, vão surgindo e a Advocacia Pública Federal participa. E nesse momento aí, como é que tem sido essa atuação? A gente tem uma atuação aí em vários espaços, vamos dizer assim, importantes, né? Eu acho que isso tende a se fortalecer também nesse momento. E, assim, puxando um pouco até para a atuação da ANAF, enquanto associação, né, dos membros da Advocacia Geral da União, nós temos uma atuação muito forte, inclusive, com relação ao Fórum Nacional de Carreiras Típicas de Estado, né, que é um fórum que ele abrange as carreiras típicas de Estado, seja os auditores fiscais, a questão do controle, TCU, CGU, os policiais federais, delegados de Polícia Federal, advogados públicos, membros do Ministério Público. E esse fórum ele tem tido uma atuação muito forte, principalmente nesse cenário que a gente tem visto, né, de, vamos dizer assim, de uma certa animosidade com o servidor público, né? Nós temos visto aí que muitas vezes algumas figuras centrais do governo acabam tentando pôr a culpa da crise, pôr a culpa da situação que a gente está passando no serviço público, que não é real, né? Nós temos que ter noção de que o serviço público, na verdade, ele presta um trabalho muito importante para o Estado brasileiro. Veja que os últimos acontecimentos importantes, como, por exemplo, a própria Lava Jato, ela foi realizada, na sua grande maioria, por servidores públicos, policiais federais, delegados de Polícia Federal, o próprio Judiciário, Ministério Público, a AGU também tem uma atuação nesse sentido. Então, assim, a gente não pode partir para uma condenação do serviço público, né, de ver o servidor público como um privilegiado, quando, na verdade, ele exerce um papel muito importante para toda a sociedade. Nós, por exemplo, na AGU nós temos um papel de viabilização das políticas públicas, seja do Enem, seja da questão das universidades, seja na recuperação de valores, na cobrança da dívida ativa. Tudo isso são feitos, é um trabalho realizado pelo servidor público e que não pode ser, nesse momento, o serviço público como um todo, não pode ser tratado como um vilão. Na verdade, ele é um ator e um ator central para a superação da crise. Eu acredito que esse período vai demandar do serviço público uma atuação muito mais firme, muito mais até utilizando de questões aí como sistemas, da questão do trabalho mesmo intelectual dos servidores públicos, para que a gente possa ter um cenário mais favorável daqui em diante. Eu acho que o trabalho, seja dos juízes, promotores, advogados públicos, auditores fiscais, tudo isso vai ser muito mais demandado e acredito que a superação da crise passa por isso. Então, assim, nós não queremos, e os servidores públicos não querem ser privilegiados nesse momento, de que todos estão passando por dificuldade, nós também não somos diferentes, temos família, temos parentes que estão passando por tudo isso, mas também não podemos ser culpados por todo essa situação que nós estamos vendo. Então, assim, é importante que a gente tenha um judiciário forte, uma advocacia pública fortalecida, para que a gente possa exatamente buscar, né, ter meios para a superação dessa crise. Com certeza. E se eu queria falar mais alguma coisa a respeito da atuação, além do FONACOACH, outro fórum, você falou, né,
da atuação da Advocacia Pública Federal frente à Lava Jato, tem se feito ou algum indicativo de fazer um fórum também para discutir isso daí, né, essa questão de crise, né, esse momento de crise, porque a gente viu que nos estados foram feitos vários fóruns, né, para discussão, tipo um gabinete de crise, né, seria, e a nível federal, e a gente teve isso também, a Advocacia Pública Federal tem atuado também, como é que vocês estão acompanhando isso daí, como é que estão, né, agregando, né, a essa discussão, essa temática? Tem se pensado num fórum desse tipo? Através desse contato que nós temos tido com outras carreiras de Estado, a gente pensa em realizar fóruns, em realizar eventos para que a gente possa discutir essas saídas para a crise, né? Infelizmente, no âmbito federal, os servidores não têm sido partícipes, não têm participado junto ao governo dessa solução das crises, né? O governo tem feito um trabalho muito mais centralizado e muitas vezes deixando de lado o papel do servidor público, de chamar ali as associações, os seus representantes, para discutir e, de forma conjunta, buscar soluções. Então, assim, mesmo diante desse cenário, a gente tem feito muito, tem buscado realizar eventos, devemos ter seminários e workshops nesse sentido, para que a gente possa dar essa visão, enquanto serviço público, do que a gente entende necessário para a superação dessa crise. A gente viu aí até, pela análise de vários analistas políticos, econômicos, que caberá ao Estado um papel muito ativo nesse momento para resgatar, seja a economia, seja as atividades mesmo das pessoas em geral. O Estado tem que estar muito presente nesse momento, né, dando suporte, como tem sido feito através desses abonos que estão sendo pagos e muitas vezes é a única solução para a família naquele momento. E isso tem que ser garantido, mas garantido para aqueles que necessitam. Isso também é importante que seja dito. Muitas vezes, nesses períodos, muitas pessoas acabam se locupletando de uma situação em que não é necessária e que acaba prejudicando aos demais. Nós tivemos, por exemplo, agora há pouco tempo, a divulgação da possibilidade de um refinanciamento por parte das empresas, dos débitos tributários, e, nesse sentido, a Procuradoria da Fazenda Nacional se antecipou até e estabeleceu alguns requisitos para a transação tributária daquelas empresas, daquelas pessoas que realmente demonstrem que tiveram prejuízo nesse momento de crise, e não simplesmente abrir de forma genérica para que qualquer pessoa possa ter esse benefício, vamos dizer assim, que não é um benefício porque nós estamos em crise realmente, é necessário para muitas pessoas, mas para outras não. E é importante que a gente possa fazer essa análise cada vez mais cuidadosa do que realmente é necessário e daquilo que não é, para que isso não gere um desequilíbrio entre os contribuintes, entre os indivíduos, a própria sociedade. E acredito que a advocacia pública tem esse papel muito forte de contribuir para medidas que possam nos tirar dessa crise, possam aliviar esse momento e apontar um futuro aí para o Brasil. E voltando aí à questão do problema da divisão de poderes aí, de atribuições, né, que a gente viu muito esse conflito entre os entes e a União, os entes, estados, municípios, União. Você acha que isso aí é uma coisa que ainda vai repercutir muito, assim? O senhor acha que a gente ainda vai ter aí uma reestruturação disso, uma PEC, né, vamos supor assim, para rediscutir essas, porque a gente sabe que isso é definido pela Constituição, as atribuições e tal, e houve a decisão do Supremo, entendendo que os estados também, os municípios poderiam, nesse momento, regulamentar, né, a questão do fechamento do comércio, da indústria, de todos os setores aí. Você acha que isso é uma coisa que ainda tende a ser discutida, ou você acha que essa decisão do Supremo já encerrou o assunto e isso deve ser superado e passado? Não, eu acredito que ela deve seguir, né, sendo discutido o próprio modelo de Estado, de como nós estamos estruturados,
mas é aquela velha questão de que em momentos de crise talvez não seja o melhor momento para a gente adentrar essas questões, né? Em momentos excepcionais a gente acaba exigindo ou sendo necessário medidas excepcionais que, vamos dizer assim, em momentos de paz e de tranquilidade talvez não seja o ideal. Então acredito que isso tem que ser muito bem conversado, tem que ser muito bem amadurecido pela sociedade como um todo, para que a gente possa ver o papel de cada ente nisso. O papel do judiciário, através do STF, o papel do executivo, o papel do legislativo, quais são aí as questões atinentes a cada um desses poderes, assim também como os entes federativos, a própria União, estados, municípios. A gente vem numa discussão do próprio Pacto Federativo, que ela não é nova, ela já vem de muito tempo, né? Nós temos a questão tributária, que também sempre é muito levantada, e acredito que isso vai, sim, ainda ser objeto de muita discussão, né? Diante até esse período, ele é um catalisador desse processo, né? Mas que a gente tem que ter muita tranquilidade e maturidade, e nisso a advocacia pública, na minha visão, pode ter um papel essencial ao trabalhar né, como mediador dessas questões, né? Levando soluções jurídicas, levando soluções dentro do ordenamento jurídico para as questões muitas vezes inéditas que nós acabamos por enfrentar diante de uma situação que nós estamos vivendo, que é histórica, né? Nós nunca passamos aí no universo aí de décadas por uma situação como essa. Então, várias dessas questões que são levantadas, elas são inéditas, não existe jurisprudência, não existe precedente, e a gente está tendo que enfrentar elas no primeiro momento, e por isso é tão importante a própria união mesmo de todos em torno de um objetivo que é o de manutenção do Estado Democrático de Direito, de preponderância da Constituição, do espírito da Constituição e das instituições. Eu acho que a saída para essa crise ela passa pelas instituições. A história de que os homens são falhos, mas as ideias elas são perfeitas, né? E a instituição, acredito que ela exprime a ideia que nós tivemos de um Estado racional, de um Estado que olhe para o social, que dê as respostas necessárias para as demandas da sociedade. Então, acredito que a gente ainda vai conversar muito sobre isso. E nós estamos aqui caminhando para o final. Se tem mais alguma questão que o senhor queria adentrar aí, falar da atuação da Advocacia Pública Federal, alguma questão institucional, alguma questão de atuação mesmo, a importância? Eu só queria agradecer pela oportunidade. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos esse tipo de conversa e de exposição, porque muitas vezes o papel da advocacia pública ela não é tão, vamos dizer assim, exposto e demonstrado como o do Ministério Público ou da própria Defensoria, até porque é um trabalho que nós estamos muitas vezes atrás das cortinas, né? Viabilizando a política pública, dando ali pareceres, fazendo essa consultoria. Então, é importante que nós tenhamos essas oportunidades para mostrar da importância que nós temos desse trabalho, né, que é feito, que muitas vezes evita que nós tenhamos a corrupção mesmo, né? Nós temos muito na cabeça que o combate à corrupção é feito pela prisão por parte da polícia ou pela condenação por parte do judiciário e não trabalhamos nessa, vamos dizer assim, em evitar que o mal aconteça antes, né? E se você tiver uma advocacia pública organizada, estruturada, isso em âmbito municipal, estadual e federal, é importante que seja dito. Se você tem um advogado público que vai analisar previamente a contratação, a licitação, uma política pública, um pagamento, isso vai dar um suporte muito maior ao gestor, ao bom gestor, e vai inibir cada vez mais aqueles que tenham interesses escusos, né, com o dinheiro público. Então, acredito que o investimento em advocacia pública ele é muito importante porque ele trabalha, ele mata essa corrupção no nascedor, né, nesse primeiro momento em que é tão importante que nós tenhamos essa atuação e também deixar claro aqui que o papel da ANAF enquanto associação
de membros da Advocacia Geral da União é exatamente levar à sociedade a importância desse trabalho, esses valores que são recuperados a cada ano aí pela atuação da advocacia pública, né, o papel que tem a próprio Advogado-Geral da União, todo esse contexto, né, que nós estamos vivendo, e tudo isso é importante, essas oportunidades são muito relevantes para a instituição e para a nossa associação também. E também esse trabalho que nós temos, inclusive, com outros órgãos, como a própria OAB também, que tem sido uma parceira grande da advocacia pública, né? Nós temos lá valorosos colegas que participam ativamente da OAB, isso é muito importante também. E, mais uma vez, agradecer e nos colocar à disposição, sempre que possível, para fazer esse tipo de trabalho de divulgação. E para quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho da ANAF, né, de vocês, como é que faz aí para entrar em contato com a ANAF? Vocês têm canal? Vocês estão nas mídias sociais? Como é que é? O Fanacost também? Estamos nas redes sociais. Todas elas. Temos canal no YouTube, Instagram, Facebook, temos nosso site www.anafnacional.org.br. Lá tem muito material, as notícias, canal no Instagram também, quem quiser seguir, aquelas pessoas que têm interesse pela advocacia pública, em concursos, né, de conhecer mais e tudo, faço esse convite para que vejam lá nossas publicações. E eu também estou à disposição, pode entrar em contato lá com a ANAF, que a gente tem muito prazer em dar essa contribuição. Para conhecer um pouquinho mais, né, do trabalho da Advocacia Pública Federal. Então, doutor Marcelino, a gente agradece aqui a participação do senhor, a gente ficou muito honrado, né, do senhor ter aceitado o nosso convite aí, e a gente também fica aqui à disposição do senhor, da ANAF, de toda a Advocacia Pública Federal. A gente sabe que é um trabalho muito exaltante, assim, muito exaustivo, né, mas que traz um resultado assim enorme para a sociedade, né? Eu acho que a sensação é muito gratificante, né? Você poder fazer tudo que assim o membro da Advocacia Pública Federal faz. É um trabalho de extrema relevância, e como o senhor falou, às vezes não é tão reconhecido porque vocês ficam nos bastidores, então às vezes as pessoas nem têm muito conhecimento e fica só aquele lado negativo, né? A Gil fez, né? Então só quando tem um impacto assim negativo, mas as pessoas não veem muito o outro lado. Então eu quero agradecer, tá? Muito bom aqui a participação do senhor. E aí a gente está fechando aqui, tá bom? Eu lhe agradeço. Obrigado. Boa noite. Tá bom? Boa noite, tchau, tchau. Pois a gente acabou aqui de falar com o doutor Marcelino Rodrigues, presidente da ANAF, né? Ele que é procurador da Fazenda Nacional e mestrando em administração pública pela Universidade de Lisboa, e né, nos contou aqui o trabalho da Advocacia Pública Federal, né, todas as nuances, e aí no problema da Covid-19. A gente quer agradecer a todos vocês por nos acompanharem aqui neste canal, e a gente pede aí para vocês subscreverem, continuarem nos acompanhando. A gente tem uma série de webinários essa semana, e a gente está trabalhando aí para trazer, como eu disse no começo, vários cursos para vocês, né? Algumas especializações também, a gente está fazendo parceria, a gente tem um apoio nesses eventos da PUC de Goiás, né, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e também damos apoio cultural ao site Consultor Jurídico. E nossos eventos, nossos cursos são todos certificados para aqueles que tenham dúvida. E eu quero agradecer a todos vocês, né, agradecer ao doutor Marcelino aí, e muito obrigada. E amanhã a gente está aí de novo, no mesmo horário, com outro assunto, que é o doutor Leandro Bastos Nunes, que é procurador da República, tem um livro publicado sobre evasão de divisas. Ele vai falar sobre Bitcoin e o crime de evasão de divisas, né, que é um tema bem polêmico, cheio de novidades. Então, a gente convida vocês aí a nos acompanhar ao longo da semana, e eu agradeço a todos vocês. E a gente está encerrando essa transmissão. Boa noite, tchau, tchau.